Oi, pessoal! Mais um Guilherme Ferreira Entrevista no ar, e o meu convidado de hoje é o pneumologista Júlio Abreu. Júlio é doutor em pneumologia pela Universidade Federal de São Paulo e professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora. Desde as primeiras confirmações de casos de coronavírus no país, Dr. Júlio tem defendido o uso de máscaras para todos. Nós vamos falar sobre isso a partir de agora. Seja muito bem-vindo, Dr. Júlio. Obrigado, Guilherme. É um prazer estar falando com você e com seus ouvintes, espectadores. Dr. Júlio, devemos todos nós usar máscaras? Com certeza, Guilherme. Essa é uma campanha que eu tenho feito, você falou aí, né, já há bastante tempo, já há mais de mês. Eu acho que eu fui uma das primeiras vozes a clamar por esse uso das máscaras para todos, porque quando nós temos toda a população usando as máscaras, não tirando nenhuma das outras medidas, né, quem tem que ficar em casa vai ficar em casa, temos que continuar lavando as mãos, tomar cuidado na hora que for tossir, que espirrar. Mas se a gente acrescenta as máscaras a essas medidas, a gente tem um ganho significativo no risco de transmissão e de aquisição da doença. Doutor Júlio, por que os cientistas e a OMS, eles ainda divergem sobre o uso generalizado das máscaras? Na minha opinião, e na opinião de vários outros autores, a OMS assumiu uma posição extremamente política, considerando que a partir do momento em que ela falasse que havia uma necessidade de máscaras para todos, os governos, os organismos responsáveis pela saúde, teriam que se responsabilizar pela produção e pela distribuição dessas máscaras. Então, com isso, assumindo esse tipo de posição, eles também nos privaram durante um período muito significativo de tempo de uma importante linha de defesa. Até que, por uma pressão enorme de vários autores, né, pelo mundo inteiro, a gente acabou tendo uma reversão dessa posição e o ministro Mandetta tomou uma atitude muito corajosa, que na quinta-feira passada ele resolveu, sem que nenhuma sociedade já tivesse adotado isso, nem a Sociedade Brasileira de Pneumologia, nem a de Infectologia, nenhuma mudança da OMS, mas como já havia vindo uma pressão muito grande, né, o CDC americano já estava próximo de tomar essa atitude, que tomou logo depois. Então ele foi muito corajoso e tomou a medida do uso das máscaras para todos. Então, o senhor citou o ministro Luiz Henrique Mandetta, mas no início ele foi bem reticente em relação ao uso das máscaras. Ele indicava máscaras apenas para quem estava no grupo de risco. Para quem não estava no grupo de risco, nas entrevistas que ele dava, ele recomendava não usar as máscaras até que, como o senhor disse na semana passada, ele mudou a opinião. Nós temos como um grande exemplo a República Tcheca. Lá existe o uso compulsório para quem sai de casa. Lá o uso das máscaras, saiu de casa, a pessoa coloca a máscara. O senhor acredita que se tivéssemos adotado essa medida, poderíamos ter um número menor de infectados aqui no nosso país? Guilherme, é muito difícil da gente fazer esse olhar para trás, né? É muito complexo, é muito complicado. E o que eu estou vendo ainda está sendo muito difícil para a gente conseguir, por mais que a gente fale, aqui em Juiz de Fora, a gente está participando direto de várias campanhas, e o que a gente vê ainda hoje é que as ruas ainda estão cheias, e que as ruas ainda estão cheias de pessoas sem máscaras, que os transportes públicos estão cheios de pessoas sem máscaras. Com certeza, eu acho que se a gente já tivesse tomado uma atitude mais para trás, a gente já estaria diminuindo. Muito, com certeza, se elas são efetivas, a gente teria uma diminuição. E talvez a gente já tivesse ganho esse tempo que nós vamos levar para ter o convencimento da população, ter uma mudança cultural, das pessoas entenderem que a medida de prevenção é muito importante, Guilherme. Olha, só para poder te dar um exemplo, quando você toma uma vacina, por exemplo, quando você toma uma vacina contra a gripe, você vai ter uma proteção aí em torno de 90%. Nenhuma vacina dá 100% de proteção. Quando você usa as máscaras te dão uma proteção. Essas máscaras que a gente tem recomendado, as máscaras de tecido, vão te dar uma proteção em torno de 75% em relação a não fazer nada.
Então, olha só, 90% da vacina que todo mundo está querendo. As máscaras dão 75%. Né? Então, quer dizer, era como se você estivesse tomando uma boa vacina todo dia se você estivesse usando a máscara. Doutor Júlio, como que a gente conscientiza as pessoas? Com muita campanha, com muito envolvimento. A gente precisa agora, além das nossas vozes, né, que a gente tem a voz, essa voz pela internet, mas agora a gente precisa realmente da grande mídia, dos grandes formadores de opinião, dos artistas, dos músicos, dos jogadores de futebol, das pessoas que têm uma exposição muito grande, que elas entrem nessa campanha, né, que elas percebam a importância da campanha e entrem na campanha para a gente conseguir contaminar as pessoas, como é qualquer outra campanha, né, que a gente tem que fazer de conscientização pública, como foi a campanha de lavar as mãos, a gente precisa agora da campanha do use as máscaras. Doutor Júlio, o senhor recomenda máscaras de pano, porque elas podem ser lavadas e reaproveitadas. Qual é a confecção correta dessa máscara? Como que nós podemos fazer essa máscara de uma maneira correta? E emendando na pergunta, quantas máscaras cada um de nós devemos ter? Primeiro, com relação à confecção, né, tem vários vídeos sobre confecção, então não vou entrar em detalhes de confecção, porque eu também não entendo desses detalhes da costura. Mas o que é importante é o tecido. O tecido, de preferência, deve ser o algodão a 100%, o tricoline, que é basicamente também algodão a 100%, porque ele tem um trançado que não é totalmente permeável ao vírus, e ele é permeável à respiração. Então a máscara precisa ter proteção e respirabilidade. Se você pegar um tecido de uma calça jeans, ele vai te dar uma proteção muito grande, porque o tecido é muito grosso, mas você não vai conseguir respirar através dele. Então a gente tem que ter esse equilíbrio. E a grande vantagem das máscaras de pano é porque elas dão uma proteção que a gente coloca numa faixa boa, e elas são sustentáveis, como você disse, elas podem ser lavadas e reusadas, lavadas com água e sabão e serem reusadas. O ideal é que cada pessoa tenha aí, eu acredito que umas 3 a 4 máscaras para poder dar tempo de lavar e secar para o dia seguinte. Às vezes ele precisa usar 2 máscaras, dependendo se ele respira com mais intensidade e a máscara fica mais úmida, mas o que ele pode fazer também ainda é usar um lenço de papel descartável ou uma toalha de papel entre a máscara e o nariz e a boca, para poder proteger, dar mais uma camada de proteção. Quando isso ficar úmido, ele troca isso e não troca a máscara. Então, em resumo, ele tem que ser uma máscara de algodão, 3 a 4 máscaras por dia, lavar com água e sabão. Eu não recomendo que use água sanitária. A água sanitária vai, aos poucos, ela vai mudando as propriedades do tecido. Esse tecido vai ser aproveitado por menos tempo. Os elásticos também não resistem à ação da água sanitária. Então, basta água e sabão. Se puder usar água quente, melhor, uma água quente que sai da torneira, que sai de um chuveiro elétrico, e depois passar essa máquina a ferro, a máquina está pronta para uso. Doutor Júlio, eu li uma entrevista em que o senhor deu no último fim de semana, em que o senhor questiona as máscaras de TNT. Por quê? A minha preocupação, né, você lembra que eu fiz uma pergunta, né, nesse vídeo, eu fiz uma pergunta às indústrias e às entidades médicas se esse TNT que está sendo usado agora para produzir máscaras para a população, porque não são máscaras cirúrgicas, elas não têm os atributos que a máscara cirúrgica precisa ter. Se esse TNT não vai fazer falta para a gente no futuro para produzir equipamentos de proteção para o pessoal da área de saúde. Essa é uma preocupação, por exemplo, que o CDC americano teve. O CDC é tipo uma Anvisa lá dos Estados Unidos, que o CDC teve de recomendar somente as máscaras de pano, justamente para não comprometer a produção dos equipamentos de proteção individual. A dúvida que eu tenho é se esse TNT médico é diferente de um outro TNT que está sendo usado nessas máscaras. Ou se a minha preocupação é que a base de insumo seja a mesma. E aí a gente vai estar comprometendo o pessoal da área de saúde, que é o pessoal que está ficando mais exposto e que mais está tendo a doença no país, são os profissionais da área de saúde. Doutor Júlio, o senhor, como pneumologista, o coronavírus ele está mais concentrado no sistema respiratório. Como o vírus ataca os nossos pulmões e como o corpo combate ao coronavírus? A agressão do vírus, né, ela começa nas vias aéreas superiores. A grande porta de entrada hoje a gente sabe que é o nariz,
Esse vírus depois ele vai descer pelo trato respiratório, vai até o pulmão, ele agride principalmente as células que a gente chama de pneumócitos, provoca uma reação inflamatória. A reação inflamatória é sempre uma reação, a princípio, de defesa. O organismo vai lançar ali células de defesa, substâncias de defesa, mas nesse processo, muitas vezes, o que a gente tem é uma reação excessiva, a gente chama de uma resposta inflamatória sistêmica, e essa resposta inflamatória, que a princípio seria protetora, ela passa a ser uma resposta agressora. Então, além do pulmão, a gente vai ter agressão hepática, a gente vai ter agressão renal, a gente vai ter agressão cardíaca, que está acontecendo, né? A gente está tendo descrição de vários casos com miocardites, então você passa a ter uma agressão sistêmica, uma agressão de todo o organismo. A revista científica Lancet, ela publicou um estudo que apontava a possibilidade de que pacientes curados carregassem uma síndrome respiratória crônica. Dá para dizer que o coronavírus pode deixar alguma sequela nos infectados, professor? Isso é uma resposta que a gente ainda vai ter que ver com o tempo, né? Dos trabalhos que a gente tem na China, as descrições são muito... são pequenas séries, a gente, com dados de observação que não, por ser um país mais fechado, a gente não tinha uma observação tão rigorosa. Essa é uma preocupação, realmente, do que pode ficar de sequela ou não, de uma agressão extensa, vai depender do tipo de agressão pulmonar, né? Lógico que os indivíduos que vão para o respirador, que ficam mais tempo no respirador, eles podem ter várias agressões além da agressão pela Covid. O próprio oxigênio, quando usado em altas concentrações, como muitas vezes tem que ser usado por um longo tempo, ele pode trazer uma agressão pulmonar significativa e uma fibrose pós-recuperação, e a gente não sabe ainda também o que a doença vai trazer. Isso vai ter que ser um acompanhamento que está sendo feito, né? Agora a gente tem um país que são os Estados Unidos, que é um país muito mais rigoroso em termos de observação científica e que provavelmente vai nos dar uma resposta mais acertada nesse sentido. Já passou, nós temos mais de 40 dias do primeiro caso de coronavírus confirmado aqui no Brasil. Como que o senhor vê a possível curva do vírus nos próximos dias, professor? A gente tem que pegar, né, eu acho que a melhor maneira da gente ver, né, dizem que todo mundo gostaria de ter o jornal do dia seguinte, né, para poder saber o que vai acontecer. Nós estamos tendo vários jornais do dia seguinte. Nós temos o que aconteceu na Itália, o que aconteceu na Espanha, está acontecendo, né, ainda na Itália, na Espanha, e o que está acontecendo nos Estados Unidos. Eu acho que nós estamos tendo um comportamento, ainda que eu te falei, né, no início, que a gente está vendo muitas pessoas na rua, mas a gente conseguiu, de qualquer maneira, ter um isolamento muito significativo. O fechamento das escolas, o fechamento do comércio. Parece que está havendo um achatamento já da curva em São Paulo. E isso seria uma resposta extremamente positiva para a gente, que poderia haver uma diminuição. Eu acho que se a gente considerar todas essas medidas, se a gente agregar ainda também as máscaras, a gente pode ver sim um achatamento nessa curva de uma maneira que o sistema de saúde aguente lidar com todos esses casos que vão acontecer, mas de qualquer maneira nós vamos ter uma curva acentuada. Tem pessoas que estão criticando que os hospitais agora estão vazios, mas daqui a 15 dias o cenário com certeza vai estar modificado. Infelizmente, com certeza vai estar modificado. Doutor Júlio, para a gente encerrar, qual é a sua expectativa em relação à vacina? Tudo que tem, Guilherme, tudo que a gente tem sobre vacina é de que nós vamos precisar de pelo menos 18 meses para a produção de uma vacina. E a questão da vacina não é só a produção da vacina, a vacina tem que ser produzida, ela tem que ser testada por causa de eficácia e de segurança, e depois nós ainda vamos ter um grande desafio, que é o desafio dos insumos, que você já está vendo a briga que está sendo mundial, né, para a gente poder conseguir os equipamentos de saúde, para a gente conseguir os respiradores. Uma coisa que é super interessante, que eu estava vendo outro dia num dos podcasts que eu acompanho, de médicos americanos, a questão de medicamentos básicos, até como os antibióticos. O antibiótico não é usado para tratar a Covid, mas quem vai para o respirador depois desenvolve, com muita frequência, pneumonias bacterianas secundárias. Precisa de antibiótico.
Você sabe quais que são os 2 grandes centros mundiais produtores de antibiótico? A China e o outro é a Itália, na região da Lombardia. Então, nós temos os grandes centros produtores de antibiótico comprometidos. Então, essa questão de insumos é muito complicada. Então, nós vamos precisar desses insumos também para produzir a vacina. Eu gostaria de ser mais otimista nesse sentido, mas tudo que a gente tem lido não nos dá a perspectiva de ter uma vacina antes de 18 meses. Nós vamos conviver com essa doença durante um período prolongado. Então, a gente tem que aprender novos comportamentos, né? Novos comportamentos para a gente. Lógico que a gente não vai conseguir ficar com tudo fechado nessa intensidade, a gente tem que voltar devagar, né, de uma maneira ordenada às atividades, ao trabalho, a economia tem que se recuperar, mas, como eu falei, de uma maneira ordenada, bem dosada, acompanhando os indicadores, para a gente não ter, depois, fazer uma coisa muito pior, que foi o que aconteceu na Itália, né? Na Itália, eles se precipitaram, primeiro eles demoraram a tomar as atitudes, depois acharam que não era tão sério assim, e eles já estão pagando esse preço, o preço de vidas e um preço econômico há quase, 2 meses, 3 meses. Olha, professor, eu quero muito agradecer a sua presença aqui no meu canal, a sua gentileza, a sua disponibilidade por parar a sua agenda, que está muito apertada, para falar comigo. Eu sei que o senhor dá dicas muito importantes no seu Instagram, o espaço é seu para deixar. Eu não consegui te escutar. Eu agradeci a sua presença aqui no canal e o espaço é seu para o senhor deixar o Instagram. Tá. Primeira coisa que eu queria te falar, Guilherme, eu queria te parabenizar pela sua iniciativa. É muito bom ver pessoas jovens com esse envolvimento, né? De estar aí lutando nesse momento, né? Nós todos estamos lutando muito, todo mundo está trabalhando muito, eu acredito que você também esteja trabalhando muito, se envolvendo, mostrando a sua cara, e a gente precisa de outros, precisamos de muitos jovens iguais a você. Parabéns pelo seu trabalho. Te agradeço por acompanhar o meu Instagram é @profjulioabreu, agradeço os que estiverem por lá. Muitas vezes eu já me peço desculpas que eu não consigo responder, você sabe disso, que você teve que insistir comigo, eu não consigo responder aos comentários, eu não consigo responder ao que está no direct, porque a gente está trabalhando muito aqui em Juiz de Fora, a gente está numa campanha muito grande, a gente está envolvido numa rede que a gente chama aqui de rede humanitária, que é uma rede constituída pela iniciativa privada e pelo poder público. Então, tem dias que a gente passa 14, 16 horas de trabalho. Acho que eu nunca trabalhei, Guilherme, tanto na minha vida. Além de tudo, eu estou precisando que essa epidemia passe logo, porque eu quero trabalhar um pouco menos. E eu espero poder voltar a falar contigo num momento em que a gente esteja com mais calma, com mais tranquilidade, que a gente possa bater um papo mais demorado. A porta do canal está aberta para quando o senhor quiser falar. Eu agradeço muito a sua gentileza, todos os seus esclarecimentos. Meu muito obrigado. Valeu, Guilherme. E a você... Obrigado, professor. E a você aí de casa que assistiu a entrevista, meu muito obrigado. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Nós vamos nos ver, se Deus quiser, na próxima entrevista. E o contato que o professor Júlio deixou aqui na entrevista, claro, estará descrito para você assim que ele for ao ar. Nós nos vemos, se Deus quiser, na próxima entrevista. Até lá.